Agora eu quero falar do Cruzeiro, porque o Cruzeiro, que está bem, faz uma campanha decente no Brasileirão, segundo o Thiago, favoritaço contra o Boca na Bomboneira. Estou errado? Certíssimo. Favoritaço? Favoritaço. É isso, ninguém aguenta isso não, Mancini. Thiagão tá bem, Ninguém aguenta isso não, Mancini. Thiagão tá bem, não. Tá. Tá desse jeito. É porque ele é 15º também no campeonato, aí você faz esse cálculo. Mas Então, assim, isso faz diferença pra você? Pra mim, não. Em competições diferentes, distintas, não fazem, não. São Tá situações totalmente Não é o diferentes. mesmo assim? Boca da década de 2000, o Boca de Riquelme tá entrando em campo. Não, nem um pouco. Eu vou te Nem um perguntar pouco. uma Ninguém coisa falou aqui. isso. Vou te perguntar Ninguém uma falou coisa aqui, que muitos analistas odeiam que isso seja falado. Mas eu vou te perguntar para saber a sua opinião. Camisa pesa? Muito, Ai. muito. O Boca, até quando tá uma várzea, como na Libertadores do ano passado, que os caras chegaram na final sem ganhar um jogo. E os caras foram pra final e quase que os caras ganham o título com o Ué, time. contra o Palmeiras ano passado, vocês viram. Ué. Tirou o Palmeiras. Logo o Palmeiras. Aliança Parque. Vamos lá, teve cara. um O erro Boca muito é tão grande do desgraçado, mas tão desgraçado. Qual? Que a gente Mas já tá escuta. bom. Vem cá, desculpa. eu ter dobrinha que falado ele fez isso. com o Mas Marcão. Não. Deus, não é palavrão, não. Não é palavrão, não. Não, Então vamos tá, lá. desculpa. Então vou manter. O Boca é tão desgraçado, é só pra dar o sentido do negócio, que desde 2020, toda vez que o Boca entra na Libertadores, na Sul-Americana, a gente fala assim, ó, nós todos, alguém já soltou isso. Poxa, é o pior Boca da história. E lá vai o desgraçado. Então, gente, o jogo entre Boca e Cruzeiro é um jogo dificílimo. Também, da mesma forma que eu falei, que eu coloco o Atlético como favorito, eu coloco o Cruzeiro como favorito. Eu acho que o Cruzeiro é melhor hoje, mas entra o danado do mas. Por causa disso que o Mancini acabou de falar. Camisa pesa, entra a história do Boca. Falei aqui agora que La Bombonera, desde 2020, a gente fala, é o pior Boca da história. É o pior Boca. Aí falamos, 2020, 2021, 22, 23, tem 5 temporadas que a gente fala a mesma coisa e o danado aparece. Esses times, só um segundinho, claro. Esses times da Copa Libertadores, times argentinos, nós sofremos muito isso na época de Roma, quando a gente jogava a Liga dos Campeões. Quando a gente virava aquela chavinha do campeonato italiano para a Liga dos Campeões. A gente achava que a gente estava jogando no campeonato italiano. E os times ingleses, os times espanhol, eles literalmente viravam essa chavinha. Então, eles enfrentavam a competição de uma forma completamente diferente dos campeonatos estaduais. É o que acontece no futebol argentino hoje. Sabe a diferença do Boca e do São Lourenço no jogo contra o Atlético e do Cruzeiro? A diferença que é o jogo, a pegada que é, o ritmo que é, a entrega, sabe? É completamente diferente do campeonato. Eu preciso te perguntar outra coisa. Tem um amigo meu que uma vez travou uma discussão pesada comigo, uma semana mal comigo, porque eu falei de catimba argentina. Ah, foi o Elton. Hã? Eu achei que tinha sido o Valu, mas foi o Elton agora. Só de você ter falado, eu já lembrei. Ele fala de catimba argentina. Ele ficou irritadíssimo comigo. Eu não gosto, eu não quero ter razão. Eu não quero ter Eu razão. não quero, nunca quero quis, mas eu sempre bati nessa tecla. Que não é só o argentino não, mas o argentino é mestre na catimba. O que você pode me falar sobre isso? Ou se catimba existe em todo lugar. Não, eu falei que ele é mestre. Porque tem que explicar. Porque aí você tem catimba no Chile, você tem catimba no Uruguai, você tem catimba na Colômbia. Já viu quem é o amigo, né, Mancini? Mas quem é o grão-mestre da catimba? Os argentinos. Os argentinos realmente são grandes mestres da catimba. São muito vagabundos. Acho que catimba ele existe em todas as... Você jogou na Bomboneira? Já. Então fala da catimba, gente. Os caras são realmente irritantes, os caras realmente querem brigar, acho que eles sabem brigar, então isso realmente deixa você nervoso, entendeu? Então eles são realmente mestres com relação a isso. Se tem o jogo do Palmeiras ano passado, a mesma coisa, irritando o Palmeiras o tempo todo. O jogador do Palmeiras encosta no goleiro, o goleiro deita, rola, quer cartão vermelho, começa que empurra, tudo que eles querem. Eles sabem fazer isso, e isso irrita muito o futebol brasileiro. A gente tem sofrido isso ultimamente com relação a isso. Então, nós somos meio banana? É porque o brasileiro não é tão catimbeiro como eles. Então, quando você joga um time catimba demais, é irritante. Te irrita, você começa... Eu tô querendo te agredir, irmão. Então, isso é chato, isso é muito eu acho ruim. que falta nesses casos um pouco, Mancini, a tal malandragem do futebol brasileiro. E a gente viu quando o Emerson Sheik aplicou isso contra o próprio Boca Juniors em 2000. Cara, foi incrível. Ele tirou o Schiavi do jogo. Total. O Schiavi foi expulso. Ele foi o contra-veneno. Né? Ele chegava perto do Schiavi, falava alguma coisa no ouvido, enfim. Mas o Cruzeiro tem condições de fazer um bom jogo na quinta-feira. O Cruzeiro vem de 2 jogos no Campeonato Brasileiro
que não conseguiu vencer, contra o Fortaleza, vice-líder, e o clássico contra o Atlético, mas eu vejo o time do Seabra bem para esse jogo. Ali já conseguiu preencher, foi a 26ª partida do Seabra na temporada, o clássico do último sábado. Então ele já tem algumas coordenações, já sabe o que ele pode tirar desse time. Fica a lição a ser, ele disse em certa oportunidade, que tirou lições do jogo do Palmeiras, que o Cruzeiro foi derrotado, para a partida para o Botafogo. Então que ele possa fazer exatamente isso nas partidas contra o Fortaleza e contra o Atlético, já que não foi tão longo assim o período até esse jogo contra o Boca, de um Cruzeiro que precisa de criar alternativas quando seu meio-campo for tão marcado. E chama atenção para o detalhe. O Matheus Pereira, ele tem um estilo de jogo, a gente vê muitas vezes, ele segura essa bola e vem a marcação. A imposição física, um pouco do que o Mancini falou, se os argentinos puderem, logo nos primeiros minutos, o Matheus Pereira segurando aquela bola ali, derem uma chegada um pouco mais firme, coisa que pertence ao futebol, de repente ele vai precisar de soltar essa bola um pouco mais rápido para fugir desse tipo de abordagem de marcação. Ô, Valor, você falou de imposição física. O Wallace ou Romero? Romero. O Wallace não tem condição. Então é isso que eu quero. É uma pergunta. O Wallace não tem condições. O próprio Seabra já falou na entrevista coletiva para jogar 90. Ele tem 45. Então, num jogo como esse, você já entrar com uma substituição que você certeira, né? Certa, essa é certa. E o Romero também, eu acho que ele traz a experiência e a de jogar lá, naquele né? ambiente por muitos anos. Jogou lá nesse ambiente hostil. Ô, Mancini, Mas só você não acha que o Cruzeiro aqui. perde um pouco com o Romero em bola alta, não? O Mancini perde, mas... Que é uma característica do Boca. Boca joga muito pelo lado e cruzamento na área. Perde, com mas Cavani, com jogador de referência. o Cruzeiro, ao longo da temporada, é um time de baixa estatura no meio-campo. Eu acho que o Romero pode ajudar em outros aspectos. E acho até que com relação a essa bola aérea, principalmente nos escanteios e faltas laterais, que eles são terríveis, não tem mais um grande craque lá, mas eles dão um jeito de continuar fazendo bem essas cobranças. O Caio Jorge e o Lautaro, os atacantes, têm o retorno do João. Tem o retorno do João Marcelo para fazer essa zaga com o Zé Ivaldo. Porque a tática tanto do Boca, tanto do São Lourenço é fazer o gol nos 10 primeiros minutos ali para poder administrar o jogo. Sabe uma coisa que eu acho? Que nesses jogos, assim, o torcedor incomoda muito mais. E aí, enfrentar o Boca na Bombonera é um incômodo muito maior pela presença do torcedor, pelo caldeirão que fica, do que talvez pela camisa propriamente dita. A mesma coisa no São Lourenço. Eu tive a oportunidade de ir nos dois estádios, tanto no Evogastômetro quanto na Bombonera. E são, de fato, estádios muito chatos. Desde a chegada ao estádio, os caras ficam em cima, provocam, enchem mesmo, eles ficam em cima. Eu acho que isso talvez faça um pouco mais de diferença ali. Porque quando você vai enfrentar um Boca na Bombonera, bicho, o negócio parece um caldeirão mesmo. E assim, pulsa o tempo inteiro. O estádio fica balançando o tempo inteiro. O torcedor gritando na sua cabeça. E tem a questão do que eu acho que é os caras catimbarem de fato. Desculpa. Mas eu acho que isso acaba fazendo também a diferença no jogo. Ô Mancini, eu preciso dar um recado aqui, mas lá na Bombonera, não é lá Bombonera não, na Bombonera, é diferente mesmo. Você mexe com seus instintos mais primitivos. Você jogou lá naquele 2x2? Isso. Foi? Isso. É um estádio diferente, Everton. Um estádio... Mas te causa medo? Chega a ser medo? Não, medo não, mas, poxa, você entra assim, caramba, diferente de qualquer estádio, porque é um estádio muito acanhado, parece que a torcida vai cair dentro do campo. Você parece que vê o jogo assim, cara. E realmente é muito próximo, uma pressão absurda. Então, realmente é um estádio onde, se o cara estiver preparado psicologicamente, ainda mais jogadores jovens, o cara sente.